Oi, pessoal! Muito bem-vindo novamente aqui ao canal para mais uma conversa com Marcos de Oliveira. Se você já viu a primeira conversa que a gente já teve, e se não, confere depois lá, tá bom? Marcos, tudo bom? Tudo bem, mais uma vez, obrigado Jaque pelo convite, Hoje vamos falar sobre livros, leitura. A importância da leitura para o desenvolvimento pessoal. Esse tema é muito dinâmico, sabe? A importância da leitura para o desenvolvimento pessoal. Marcos, você sempre gostou de leitura? Tipo, desde criança? Ou como que foi assim para você? Olha, desde criança não, né? Eu comecei a ler um pouco tarde, eu confesso que eu comecei a ler depois dos 20 anos de idade, mas muito influenciado por uma sobrinha minha também. Ela é muito estudiosa e ela tinha muitos livros, principalmente de histórias. E eu comecei a ler Dan Brown, né? Que é aquele do Código da Vinci, Fortaleza Digital, e eu li os livros dele e eu fiquei apaixonado por aquilo. E daí depois eu comecei a realmente ler, né? Mais assim, de forma bem recorrente. Então eu sempre tenho livros aqui no meu escritório, lá em casa, no carro, todo lugar que eu estiver tem livros. Esse aí acho que é um ponto até bem interessante, assim, como que uma pessoa que não tem um hábito de leitura, por exemplo, como que eu faço para começar a ter esse hábito? Então, espalha livro pela casa toda e já vai começando a criar um hábito. Acho que esse já é um ponto bem... Tem um livro eu acho que é o Jeito Harvard de Ser Feliz, ele fala um pouco sobre isso, né? É sobre deixar as coisas à mostra. E também o Joel J, no livro dele, ele fala sobre o princípio da inevitabilidade, que o livro tá ali, tá prático, tá na sua mão. Tipo, tá me pedindo pra ser lido. Tá aqui, ó. Então, vai estar sempre aqui. Se você for lá em casa, é a mesma coisa. Se você for no meu local de trabalho, na minha mesa de trabalho, tem livros. Então, é meio que tá ali preparado, tá pronto. É mais fácil. Então, tudo isso facilita a pessoa criar o hábito. E eu sempre digo assim, ó, o hábito da leitura, existe uma melhor coisa para tu começar a criar o hábito da leitura é ler, tá? Tem que ler. Lê a primeira vez, compra o primeiro livro, vá na sua biblioteca, aluga, sei lá, faça alguma coisa. Sim. E você nunca vai conseguir construir nenhum tipo de hábito se você não for realmente recorrente, criar esses princípios. Carregue o livro com você, tenha o livro sempre próximo, tenha o livro ali no seu local de trabalho, na sua mesa, na sua cabeceira de cama, tenha o livro em um local de fácil acesso, porque estando em fácil acesso, daí você lê uma linha, duas linhas, um parágrafo, uma página, duas páginas, é assim, não é? Às vezes as pessoas dizem, mas eu não consigo ler um livro inteiro. Devo perguntar, mas quantos livros tu já começou a ler? Eu assim, nenhum. Então você não sabe. Como falar, eu não gosto de repolho. Mas nunca comeu repolho, Nunca por comeu exemplo. repolho. É um exemplo assim, né? Meio... Mas, eu não gosto de ler, mas nunca pegou um livro. Ou pegou um que é, tipo, gigante, um assunto totalmente, assim, diferente do que a pessoa já está acostumada. Então, óbvio que não vai, né, se agradar de primeira. Mas pega um assunto que você já gosta, né? Já começa... E tu deu um exemplo muito legal. Eu tô com um livro aqui, ó. Vou utilizar, ó. Esse livro aqui, ó. Esse livro é o livro do Princípios de Rei Dalio. Esse livro aqui, ó, eu comecei a ler ele e acho que eu já li bastante, estou para mais de meio livro. Tem bastante marca-texto ali. Bastante. Já vi. Ó, então eu utilizo bastante, né? Eu marco todos os meus livros, faço um marca-texto, ó. Tem aquele meme, marca que é importante, marca a página toda. Exatamente. E esse livro aqui, ó, ele chegou num determinado período dele, eu parei de ler ele. Por quê? Isso acontece que em determinado momento eu não estava preparado para ler esse tipo de conteúdo. Entendi. Né? Então o que eu fiz? Eu parei um pouco ele. Então uma dica para quem você quer começar a ler, busque por um título, por algo que você tenha uma certa afinidade. Não busque aquele livro que alguém falou porque a pessoa gostou sobre um tema aleatório. Vou dar um exemplo. Se você não gosta de finanças, se você não gosta de bolsa de valores, não adianta você comprar um livro desse, é um livro muito bom, mas talvez você não esteja preparado para ele. Talvez você deva iniciar por um livro que você tenha um pouquinho mais que
que você goste, que seja mais conectado com aquilo que você busca. Então, sempre comece com livros pequenos, essa é uma dica valiosa. Comece com livros pequenos, de preferência de no máximo 100 páginas. Quanto menor, melhor. Por que quanto menor, melhor? Porque se você não tem um hábito ainda, cada página que você lê é como se fosse uma vitória para você. E isso faz com que o seu cérebro dispare um negócio chamado endorfina, uma substância de prazer. Você conseguiu ler uma página. Quando você consegue ler 2, 3, 4, 5, você leu, sei lá, um livro de 60 páginas ou 100 páginas, quando você concluiu, você sente aquela sensação de recompensa. E eu consegui ler um livro, seja ele de 60 ou de 100 páginas. Então comece por livros menores. Aqui eu tenho um livro do Tim Ferriss, Ferramentas dos Titãs, é um livro de 800 páginas. Se você nunca lê um livro, você vê ele e você desanima. Agora, por isso que eu digo, comece com algo que você goste e de preferência em livros menores. E até assim, procurar aquilo, até no vídeo anterior que a gente falou sobre desenvolvimento pessoal com a PNL, de eventual problema que a pessoa esteja passando. Então, buscar livros que tentam resolver ou procuram dar soluções nessa área, né? E falando já nesse assunto, qual a importância, então, assim, de leitura de livros para o desenvolvimento pessoal para você, Marcos? Hoje se fala muito, né, Jaque, de livros de autoajuda, né? Todo livro é de autoajuda. Eu vejo que tem um certo preconceito sobre isso. Eu não tenho problema, assim, com... Porque todo livro, exatamente, quando se fala livros de autoajuda, todo livro é um livro de autoajuda, tá? Porque todo livro ele vai ajudar você em algo que talvez você não saiba ainda. Então todo livro ele vai te ajudar de alguma forma. Todo livro ele é um livro de autoajuda. Um livro de vendas é um livro que vai ajudar você a vender. Um livro de liderança vai ajudar você a liderar. Um livro de PNL vai ajudar você a aprender a usar a sua mente. Um livro de romance talvez vai ajudar você no seu relacionamento. Então todos os livros eles são de autoajuda e todos eles têm por trás deles uma mensagem muito importante, né? Eu acho que aqui que está o grande ponto é você saber extrair de cada livro que você lê algo que você possa aplicar na sua vida. E eu tenho certeza que qualquer livro que você lê, você vai tirar ali um ingrediente, um insight, um tesouro de cada livro. Aliás, aproveitando, hoje nós estamos fazendo um lançamento de um dos nossos projetos, que é a Geladeiroteca, que visa justamente o quê? Levar os livros, levar esse conhecimento às pessoas, levar a todo mundo, né? Então, projeto bacana do Rotary Club aqui de São Ludgero, da cidade que eu resido. E eu sou, já que sabe, né? Sou apaixonado por livros. Sim. E sempre onde eu estiver, eu vou dar sempre um jeito de estar levando os livros, sempre estar levando os livros. Faz parte da minha missão. E incentivando a leitura, né? Incentivando, né? Isso que eu acho muito interessante, assim, porque hoje eu tenho 2 pessoas que eu incentivei a leitura. Eu já tenho meio que um medalhãozinho lá, sabe? E com o canal aqui, esse é um dos principais objetivos, sabe? Na questão da leitura, porque eu acho, pra mim, na verdade, eu tenho certeza que isso muda muitas coisas na vida da pessoa, sabe? O simples fato de pegar um livro ali, por exemplo, sobre finanças. Não precisa pegar um assim que é difícil, né, a leitura, o entendimento, mas pegue um livro de um autor que é tranquilo de ler, muitas coisas vão abrir a sua mente, né? Sim. Para coisas que você, muitas vezes é travado. Então, por isso que eu sou muito dessas também de incentivar realmente a leitura. Mas, Marcos, qual é o problema, qual é a questão de hoje de muitas pessoas não gostarem ou pelo menos falarem que não gostam de ler, né? Aproveitando, né, eu vou responder essa pergunta e também a gente conversou sobre incentivar a leitura. Eu faço alguns processos de mentoria e eu não incentivo as pessoas a lerem. Elas são meio que obrigadas a ler. Elas saem daqui, elas nunca leram um livro. Então já sabe, se você vir aqui fazer uma mentoria com o Marcos, se prepare, porque você vai começar a gostar da leitura. Sim, Jaque, é muito interessante, sabe por quê? Porque eu pergunto, você lê o livro? Eu digo assim, não, nunca leu um livro, nunca leu, então tá, vem aqui, ela escolhe dos livros que eu tenho e... mas eu não sei qual que é bom. Daí eu pega esse, leva esse, e você vai ter que ler até dia 30. Já dou uma tarefa já. Uma meta, assim. Uma meta.
Aliás, isso aqui é uma data importante, estabeleça uma meta de leitura, né? Comece de forma pouquinho, uma página por dia, depois, e assim você vai crescendo. E Jaque, eu já passei por muitas situações assim, muito legais, de pessoas que nunca leram um livro e depois elas dizem assim, Marcos, muito obrigado. Eu nunca tinha lido um livro e agora com você eu consegui ler. Uhum. Eu tenho um processo de mentoria que ele demora aproximadamente uns 5 meses e dentro desses 5 meses as pessoas elas leem em média assim, de uns 8 a 10 livros, porque isso é muito para quem nunca leu. Uhum. E escutar esse depoimento dessas pessoas é maravilhoso. E perceber como elas avançam adquirindo esse hábito. Né? Então, quem faz as mentorias comigo, elas não são incentivadas, elas são obrigadas. Né? Eu acho que a leitura ela é algo que deveria ser natural na sua vida. As pessoas dizem que não tem tempo, mas elas perdem 5, 6, 7, 8 horas no celular. É que às vezes a gente acha que você precisa, para ler, você precisa tomar muito tempo da sua vida. Não é muito tempo, é 10 minutos, 15 minutos. E se você não tem 15 minutos para você ler um livro, daí você está enrolado. Porque são 10 minutinhos. Eu não leio 1 hora por dia, eu leio menos de 1 hora por dia. Os dias que eu leio mais é 30 minutos, mas eu consigo ler uma média de uns 4 livros, 5 livros por mês, né, dependendo do livro. Mas um livro de 200 páginas, assim, eu leio assim, uns 4, 5 no mês. E aqui tem um ponto muito importante. Algumas pessoas dizem que dói os olhos, dói as vistas quando elas leem. Eu assim, é normal, a minha também dói. Quando você está construindo algo, quando você está desenvolvendo alguma habilidade, o seu corpo ele vai sempre botar algum tipo de barreira, algum tipo de rejeição, porque é desconfortável, né? Querendo ou não, quando você está com o seu celular na mão e você está lá no Instagram, no TikTok, nos Stories, e aqui vai um pouquinho de PNL para vocês entenderem também, ó, cada vez que você dá uma passada para o lado ou para cima, que surge uma nova imagem, surge uma nova sensação boa. E o livro, querendo ou não, as páginas elas são em preto e branco, né? Ela não gera aquelas doses de endorfina constante. Uhum. O celular ele gera isso, muita imagem, muita luz, muito brilho, muito som. Tudo isso faz com que as pessoas elas acabem se viciando. Então a leitura, talvez você vai ter que, vai ser um pouquinho mais demorado. Mas o que você mais de esforço de repente. Mas aquilo que você ganha em conhecimento, bem-estar, vocabulário, uma das coisas que a gente desenvolve bastante, eu falo bastante errado, tá? Eu falo muito errado e isso que eu leio bastante, imagina se eu não lesse nada, tá? Então, mas uma das coisas que eu aprendi com a leitura é justamente desenvolver o vocabulário. E também me possibilitou muito assim nessa questão de trabalho, a questão de criar networking, porque daí você consegue conversar com pessoas, temas diferentes, temas legais, você não vai ficar falando só sobre futebol e política, né? Você vai conseguir incrementar outros assuntos, isso é fundamental se você busca crescer na sua carreira profissional, se você busca se desenvolver como pessoa, você vai ter que ler, você vai ter que se desenvolver, certo? Então, eu gosto muito disso. Leitura para mim é como escovar os dentes. É todo dia. É fundamental. É todo dia. Eu leio de manhã, né? Eu tenho uma rotina bem dinâmica. Eu acordo todo dia um pouquinho antes das 5 e das 5 às 6 eu faço a minha rotina de leitura, oração. Então faz parte. É como escovar os dentes. E à noite é a mesma coisa. E aliás, né? Essas rotinas de poder, elas vão fazer com que você realmente se desenvolva muito. Você precisa criar rotinas. E o hábito da leitura é uma das principais rotinas que você precisa ter, né? Interessante. Um dos livros que eu terminei de ler esse mês foi Revolução dos Bichos. Não sei se já leu, se já ouviu falar. Eu já ouvi falar. Então, eu achei muito interessante, eu acho pertinente trazer aqui. É uma fazenda, assim, tipo um sítio, e tem uns animais, e eles meio que se sentem oprimidos pelo dono, né? Que ele é até meio, assim, eventualmente tá bêbado e tal. Aí eles fazem uma revolução, e eles
bota os donos para fora da fazenda e eles tomam conta da fazenda. Mas o que Acontece? Quem toma conta realmente são os porcos, vamos dizer que eles seriam os gênios. Então eles controlam tudo, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito e tal. E ali eles estabelecem 7 regras e escrevem no celeiro assim. Mas o que Acontece? Muitos dos animais não sabem ler. Teve um que, não sei se era o Sansão, que era o cavalo, ele ia até a letra D do alfabeto. E os outros também não sabiam ler. Então, a falta de conhecimento, o que faz? E com o tempo, eles são oprimidos pelos porcos. Por exemplo, uma das regras é que não poderia dormir em cama. Não poderia, por exemplo, usar roupas porque isso era coisa dos humanos, e os humanos que eram os opressores. Mas os porcos passam a dormir na casa do proprietário. E os animais perceberam que tinha alguma coisa errada. Mas como eles não sabiam ler o que estava escrito lá, eles não viam que aquilo estava errado, aquela regra estava sendo infringida, né? Então, depois, os porcos começam a dormir na cama. Depois de um certo tempo, o que os porcos fizeram? Colocaram vírgula, que podem dormir na cama, só não pode dormir em lençóis, porque os lençóis que são dos humanos, vamos dizer assim. Então, olha só essa manipulação que fazem. Mas se todos os animais tivessem esse conhecimento, sabe? Sim. Se buscassem a se desenvolver, a diferença que faria que aquilo ali estava totalmente errado. E é isso que a leitura ela traz pra gente. Ela meio que vai conseguir te dar equidade, né? Com relação a esse convívio com as outras pessoas. E quando você não tem esse conhecimento, infelizmente, você acaba sendo manipulado, você acaba ficando para trás. Infelizmente é assim, né? Infelizmente, você tem que fazer alguma coisa. Porque se você não tem conhecimento, é como se faltasse uma arma, uma ferramenta para você vencer. E, querendo ou não, você fica na mão das outras pessoas aí, né? Sim. Então, assim, a base principal para o desenvolvimento da pessoa em si é livros que são muito importantes, assim. Eu digo que eu sou o resultado dos livros que eu li, tá, Jaque? Eu digo que eu sou o resultado dos livros que eu li. Os livros, eles transformaram a minha vida, porque primeiramente, porque eles são uma maneira barata, extremamente barata. Hoje, eu não aceito uma desculpa de que eu não tenho dinheiro para comprar um livro, porque um livro é R$19. Entendeu? Tem livros de R$10. Eu tenho um livro que eu dou para os meus mentorados, que é O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, que é um livro que ele vale ouro, né? Mas ele custa, acho que eu comprei por R$9. Então, os livros é uma maneira muito rápida, muito barata de você ter acesso a conhecimentos que podem ajudar você a subir de nível, né? Vão conseguir incrementar algo que talvez você não saiba, de uma forma simples, de uma forma que você consegue fazer isso sozinho. Então, os livros, eles me ajudaram muito nesse aspecto, porque eu comecei lendo e fui desenvolvendo. Daí, conforme eu fui lendo, a minha mente foi se abrindo. E a mente se abrindo, eu fui me conectando às pessoas, eu fui conhecendo mentores, eu fui conhecendo algumas pessoas que poderiam estar me auxiliando. Mas tudo partiu dos livros. Eu sou o que eu sou hoje pelos livros que eu li. E aquilo que eu não sou está relacionado aos livros que eu ainda não li, das pessoas que eu ainda não conectei também. Então, eu sou o maior defensor da leitura aqui, graças a Deus, porque pelo simples fato dela ter me abençoado, ter transformado a minha vida. Interessante. E agora, então, para finalizar esse vídeo, Marcos, tem algum livro específico que você indicaria assim para as pessoas lerem, ou que transformou algo realmente na sua vida, assim, que marcou? Existem vários livros, né, que eu li. Eu sempre voltei muito essa parte do desenvolvimento pessoal. Então, eu tenho alguns livros que são, assim, para mim, em algumas áreas são fundamentais. Tem um livro muito bacana que é do Anthony Robbins, que é Poder Sem Limites. Para mim, é o melhor livro assim nessa parte de PNL. Tem alguns livros também que transformaram a minha vida, Milagre da Manhã, que eu li há bastante tempo. Tem o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Tem o livro do Caio Carneiro,
né? Seja foda, enfim, tem muitos livros. E um dos principais, eu diria que talvez você deva começar é a Bíblia, né? A Bíblia é um livro que todo mundo tem em casa. Se você não tem a sua Bíblia em casa ainda, tenha a Bíblia em casa, porque é o livro de leitura diária, né? É um livro que você tem que ler todos os dias. Leia um capítulo, um versículo. É um livro que vai te ajudar, assim, de uma forma bem completa a entender um pouquinho sobre quem é você, sobre o que é a vida. Então, recomendo super. E escolha um livro da sua preferência, escolha um livro que você gosta e leia. Simplesmente leia. Tem que dar o primeiro passo. É isso aí. Uma conversa, um papo muito interessante. Gostei muito de trocar essas ideias sobre livros, que é uma paixão que eu tenho, que eu curto muito e incentivo também muito. E aí, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever se não é inscrito e também conheça lá, se não é inscrito ainda, o canal do Marcos e o Instagram, que eu vou pedir para ele deixar para mim não errar. O meu canal no YouTube é PNL Fácil, o meu Instagram é MarcosPNL1. Me segue lá que todo dia eu faço conteúdo. Eu tô sempre lá, tô sempre publicando, tô sempre dando as minhas caras lá. Quero agradecer a Jaque, muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo. Né, te desejo todo sucesso, que Deus te abençoe. Né, precisamos de pessoas assim como você que tem esse desejo, essa vontade de levar essa mensagem para outras pessoas. Obrigado a todo mundo do canal. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau!